Livro de João, capítulo 21, versículo 12. O reencontro de Jesus com Pedro após a negação. O chamado de Pedro. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas a mim? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente. Quando o galo cantou e ele lembrou das palavras de Jesus, ele chorou amargamente. E depois Jesus o reencontra. Ele tinha saído para pescar e não tinha encontrado nenhum peixe. E Jesus deu uma direção para ele, para lançar a rede do lado direito, e assim ele fez. E assim teve uma pesca maravilhosa. E Jesus ali jantando com eles, os discípulos não ousaram perguntar coisa alguma, porque já sabia que ele era o Senhor. Já sabia quem ele era. Já sabiam quem estava na mesa com eles. Já o reconheciam como o Senhor. E ele pergunta para Pedro se o ama. Ele fala assim: eu amo. Até a segunda vez. A terceira vez ele se entristeceu e falou: tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E no hoje em dia também não é diferente. É Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe quem o ama e quem não o ama. E biblicamente falando, a Bíblia diz que aquele que me ama, as palavras do Senhor, guarda os meus mandamentos. Quem ama, guarda os mandamentos. Guardar não é só escrever na tábua do coração. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, ele vive praticando os seus mandamentos. Ele faz aquilo que o Senhor quer. E o pedido de Jesus para Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. Jesus o chamou. Por quê? Se nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra, nós também vamos amar as ovelhas
do pasto dele. As ovelhas que o Senhor tem reunido para crescer e serem alimentadas. Esse tipo de amor que o Senhor quer de nós. Não é um amor egoísta, nem só aquele amor que está lá dentro, mas não demonstra. Comporta como ninguém, não fala, não comunica dessa palavra, não traz alimento para ninguém, porque cada um de nós que dissemos que amamos ao Senhor, e Ele sabe, assim como Pedro que respondeu, tu sabes que te amo. Deus, Ele sabe. E se eu amo o Senhor, eu guardo a palavra dele. E não dá para guardar por muito tempo. Se eu tenho no meu coração, estou cheio da palavra de Deus, vai chegar a hora que o que vai sair vai ser a palavra de Deus. Vai ser os mandamentos de Deus. Se eu guardar o meu coração, se eu guardar os mandamentos dele, a palavra dele no meu coração, a hora vai chegar, como chegou aqui a de Pedro, que o que vai sair vai ser o que está lá dentro. Vai ser a palavra de Deus, vai ser os mandamentos de Deus, vai ser o alimento para as ovelhas que estão precisando, para as ovelhinhas recém-nascidas, para aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, para as oportunidades que o Senhor nos der para falar do nome dEle, da palavra dEle, mesmo não entendendo o efeito disso, porque às vezes falamos da palavra de Deus e não temos noção no mundo espiritual e na vida da pessoa aquilo que pode causar impacto, transformação. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder de transformar, de libertar, de mexer com a estrutura, de derrubar, de construir. Então, o que aquela pessoa estiver precisando vai ser feito através daqueles que foram chamados, escolhidos, que até erraram, pecaram, falharam, ou até traíram Jesus, muitas vezes virou as costas para o Evangelho, para o próprio Deus que o tanto ajudou, que o tanto livrou. Mas há um reencontro com Deus, com Jesus, para que você viva no amor que você tem por Ele e faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Afinal de contas, Ele te criou para esse propósito, para fazer a vontade dEle. Há perdão, em Jesus há perdão, há um reencontro, há um chamado, há um recomeço. E Pedro, antes de negar Jesus, ele disse que se fosse preciso morrer com Ele, não negaria. Jesus, o que Ele fez por nós está feito. Não é isso que Ele estava querendo. É que a gente cresce no nome dEle, amar Ele e apacentar as ovelhas que Ele colocar no caminho, que Ele vai colocar no caminho. Aí você vai dizer, mas eu não sou um pastor, uma pastora. Mas Jesus é. E o coração que se abre e aceita o caminho que é Jesus, ele já tem dentro de si um pastor. Aí você vai dizer, mas tem coisas que não é para mim. Pode se sentir incapaz, pequeno, frágil. Pode dizer, eu sou mulher. Mas é que se Jesus habita dentro de mim, aqui dentro de mim, eu tenho um pastor. Eu sou pastoreada por Ele. Eu tenho a personalidade dele. Eu tenho o caráter dele dentro de mim. Então não importa quem eu seja, quem eu sinta. Se eu deixar ele me usar, vai ser de acordo com o caráter e com a forma dele.